Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um caso brasileiro para vocês. Estava pesquisando esses dias e esse caso é muito interessante. O caso do médico do horror, como ficou conhecido o caso do Fara Jorge Fara. Prontos? Então vamos para o caso número 3. E lembrando, se vocês quiserem ver algum caso, só colocar nos comentários que irei pesquisar e gravar o vídeo. Fara nasceu em 11 de março de 1949, em São Paulo, capital. Filho de imigrantes judeus, a sua especialização, segundo os policiais que avaliaram o caso, era de psiquiatra, mas nos hospitais que ele trabalhava, ele exercia a função de clínico geral. E além dele trabalhar nos hospitais, ele também tinha uma clínica própria, mas era bem pequena e somente ele trabalhava lá, junto com uma secretária. Nessa clínica, ele realizava alguns procedimentos estéticos e algumas cirurgias plásticas também. Na época, ele ficou muito conhecido por cobrar muito menos nas cirurgias e procedimentos dele, comparado a outros cirurgiões plásticos. Como eu disse, ele tinha essa clínica que somente ele realizava cirurgias. Ele tinha a secretária dele, porém ela não ajudava nessa parte. Ele realizava tudo sozinho. Ele usava um remédio chamado Dormonide. Ele produz amnésia e também sedação, mas ele não produz anestesia. Então, não se pode fazer nenhum procedimento doloroso usando apenas esse medicamento, porque esse remédio não é adequado para isso. Pois para fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia, é necessário um anestesista para ir aplicando anestesia. Não pode o médico só fazer a cirurgia e aplicar anestesia ao mesmo tempo. E nem era a anestesia que ele dava, era somente essa sedação com esse remédio. Os médicos até alertam que pode dar esse remédio, o Dormonide, antes da anestesia, mas não somente ele como se fosse uma anestesia completa. Então, nessa clínica já era bem visível que o Fara não tinha todos os equipamentos necessários. Com isso, as cirurgias era praticamente óbvio que ia dar errado, e realmente dava. Algumas partes do corpo das pacientes infelizmente começavam a necrosar, ou ficava desproporcional ao tamanho ou tinha cicatrizes muito grandes. Isso acontecia com praticamente todas as suas pacientes. Até que uma delas, a Maria do Carmo Alves, que na época tinha 46 anos, ela era dona de casa e era paciente dele. Na época, Fara tinha 56 anos, e eles começaram a ter uma relação amorosa depois de um tempo, segundo Fara. Contando um pouco sobre a Maria do Carmo, ela era uma mulher casada de 46 anos que procurou o Fara para fazer uma cirurgia de retirada de um cisto. Mas, como também as outras pacientes do Fara, a Maria acabou também ficando com a cicatriz muito grande. E como ela era muito vaidosa, essa questão se tornou muito traumática para ela. Tanto que ela queria logo a reparação disso, e isso se tornou uma obsessão para ela. Ela foi na clínica do Fara pedindo que ele encaminhasse um outro médico para fazer o procedimento correto, e que ele pagasse a cirurgia, já que foi ele que tinha deixado essa cicatriz nela. Mas ele não aceitou isso. Ele mesmo queria consertar o erro fazendo outra cirurgia. Mas ela não aceitou. A partir daí, ela ficava ligando várias vezes para o Fara no consultório médico, para os familiares e para o telefone do Fara. Foram mais de 5.800 ligações por mês, num período de 8 meses, o que dá cerca de 190 ligações por dia, além de continuar indo na clínica várias vezes. Nessas idas e vindas na clínica, Maria encontrava outras mulheres que também tinham algumas cicatrizes, ou alguns outros erros por causa de cirurgia, querendo também um reparo disso. Então a Maria, ela meio que virou a porta-voz dessas mulheres, que exigia que o Fara pagasse o outro médico para fazer o reparo nelas. Tem um livro sobre esse caso escrito pela Patricia Hargreaves, que vou deixar o nome aqui do livro na descrição, para quem quiser comprar. Vamos para o dia do crime. Esse crime horripilante. Em 23 de janeiro de 2003, Fara chama Maria para a clínica dele com a promessa de fazer uma lipoaspiração nela, como forma dos dois se entenderem, já que a Maria perseguia tanto ele e isso se perdurava por anos, ele chamou ela para a clínica para os dois se acertarem. Quando a Maria chega na clínica, o Fara pede para sua secretária ir embora. Depois que ela vai embora, fica somente o Fara e a Maria na clínica. Depois disso, o Fara acaba sedando a Maria. E depois ele espera um tempo até constatar a morte dela. Depois que a Maria morreu, ele esquarteja o corpo dela para dificultar a identificação. Ele tirou a pele das mãos da Maria, dos pés, do rosto e do tórax, além também de cortar ela em 9 pedaços. Esses pedaços foram depositados na banheira do consultório mesmo, e ele cobriu tudo com formol e água sanitária, evitando a decomposição do corpo e para também disfarçar o odor.
também para retirar o sangue dos membros e reduzir o peso da vítima. Ela tinha cerca de 66 quilos quando morreu, e depois disso ficou com apenas 30 quilos. Com o resto do corpo, ele colocou em sacos de lixo e colocou no porta-malas do carro. Depois que o Farah colocou os sacos de lixo com os pedaços da Maria no porta-malas do carro, ele limpou todo o consultório. As paredes, o chão, o banheiro, tudo estava muito limpo. Tudo isso para não ter nenhuma evidência do crime. Os policiais estimaram em cerca de 10 horas para ele fazer tudo isso sozinho. Na madrugada do dia seguinte, o marido da Maria, o João Augusto Lima, fez um boletim de desaparecimento da esposa e entrou em contato com Farah de manhã, porque ele sabia que ela tinha ido no consultório dele. João então ele foi até o consultório do Farah por volta das 11 da manhã, e logo que ele entra, ele percebe aquele cheiro muito forte de água sanitária. O Farah então, meio que para desconversar, ele pega o número do João e diz que se soubesse alguma coisa do desaparecimento da Maria, ele ligaria. Porém, aconteceu uma reviravolta no caso. Alguns dias depois do crime, o Farah se internou na clínica psiquiátrica da Granja Julieta, na zona sul de São Paulo. A sobrinha dele, chamada Tânia, foi fazer uma visita para ele, e nesse momento, Farah confessa todo o crime, e também entrega a chave do carro falando que os restos da Maria estavam no porta-malas. A Tânia então, ela foi até o carro, mas quando chegou perto dele, sentiu aquele forte odor saindo do porta-malas. Então, ela não teve coragem de abrir e ligou para a polícia. Assim que a polícia chegou no local, eles abriram o porta-malas e encontraram os sacos com os restos da Maria. A prisão preventiva de Farah foi decretada pela Justiça a pedido da promotoria em 28 de janeiro. Os policiais fizeram uma entrevista com Farah e ele disse que a Maria não aceitava o fim do relacionamento deles, que ela estava fazendo ameaças e que até já tinha feito um boletim de ocorrência contra ela. Ele ainda disse que no dia do crime, ela chegou no consultório com uma faca e que depois disso, ele não se lembrava de mais nada e só recuperou os sentidos no outro dia. Depois da entrevista, o Farah perdeu o exercício dele como médico. Ele então ficou preso na carcerária do 13º Distrito Policial por 4 anos, até 29 de maio de 2007. Ele então conseguiu um habeas corpus, que é a ação judicial que tem como objetivo garantir a liberdade de uma pessoa que esteja presa ilegalmente. Ele foi a júri em 15 de abril de 2008, pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Os advogados dele solicitaram que ele fosse considerado um semi-imputável, que é capaz de entender o crime, mas sem condições de se controlar. Já a promotoria de acusação buscou novas provas para provar que ele já tinha um perfil criminoso. Entre as testemunhas foram 4 mulheres, que falaram que foram molestadas na clínica dele. O julgamento então durou 3 dias, e o Farah foi condenado às penas mínimas nos crimes dele, que foram 12 anos de prisão pelo homicídio, mais 1 ano e multa de meio salário mínimo pelo crime de ocultação de cadáver. E pelo fato dele ter conseguido o habeas corpus e ser também considerado sem riscos para a sociedade, o juiz permitiu que ele pudesse recorrer à sentença dele em liberdade. O novo julgamento do Farah foi adiado 5 vezes. Ele foi ouvido de novo em um júri em abril de 2014, já com 64 anos, e foram ouvidas 16 testemunhas, 8 de acusações e 8 de defesa, além do próprio Farah, que continuou com sua alegação de tudo o que aconteceu foi em legítima defesa. Após 4 dias de julgamento, o Farah foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio e esquartejamento. A acusação disse que o crime foi todo premeditado, porque ele chamou a vítima até a clínica, alegando que ia fazer uma lipoaspiração para consertar o erro dele, e acabou matando a vítima no final. A acusação continuou afirmando que ele sabia muito bem o que estava fazendo, além de esconder o corpo dela. O promotor disse que o Farah tinha que continuar solto até eles continuarem com os processos, e sabemos muito bem que isso demora demais. Somente em 21 de setembro de 2017 que o STJ determinou a execução provisória e imediata da pena de Farah, que deveria voltar imediatamente para a prisão e cumprir o resto de sua pena por homicídio triplamente qualificado. Então, só para entender melhor, o Farah foi condenado a 16 anos de prisão em 2014, mas ele ficou em prisão domiciliar. Somente em 2017 que o STJ determinou a prisão dele em regime fechado. Nesse meio tempo que ele ficou solto, de 2014 a 2017, o Farah começou a vestir roupas de mulher e começou a colocar silicone nos peitos e nas nádegas.
Uma vizinha do Farah conta que sempre via ele com as roupas femininas e com enchimento. A polícia foi cumprir a medida de prisão do Farah depois que o STJ determinou a prisão dele em regime fechado. Os policiais bateram na porta, mas ninguém apareceu. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta, e assim que ele conseguiu, os policiais encontraram o Farah já sem vida, deitado na cama com as roupas femininas e com um corte profundo na perna na veia femoral. O delegado acredita que ele usou um bisturi para se cortar e criou todo um cenário para tirar a própria vida, colocando uma música de terror e usando roupas de mulher, segundo o delegado. Os parentes de Farah foram vistos retirando algumas coisas da casa dele, e depois um chaveiro foi chamado para trocar a fechadura do portão. Farah cometeu o crime em 2003 e ao todo ficou preso 4 anos e 4 meses em regime fechado. Ele tirou a sua vida em 2017. E esse foi o caso de hoje, espero que vocês gostem. Além desse caso ter um livro já, também vai ter um filme que vai ser lançado ainda esse ano, que vai ter a participação da Thaís Araújo, e promete ser um filmão. Por favor, compartilhem e não esqueça de deixar o like e também de se inscrever. E coloque nos comentários aqui os próximos casos que você quer que eu fale. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.